Fala, meus CEOs! Sejam bem-vindos ao canal Startup CEO. Meu nome é Felipe Batista e eu trago aqui para vocês vídeos semanais falando sobre empreendedorismo e sobre temas ligados à startup, né? Te ajudando a te preparar para os desafios que o mercado vai jogar para você, e sim, ele vai jogar com força. Meu objetivo aqui não é falar para você o que você tem que fazer, o que você deve deixar de fazer. Meu objetivo aqui é contar um pouco sobre a minha história, e te mostrar o que aconteceu comigo quando determinados desafios foram colocados para mim e quais foram as ações que eu tomei, né? Nem sempre eu tomei boas ações, mas também nem sempre eu tomei ações ruins, né? Então é muito interessante trazer para você quando a situação aconteceu, qual foi a minha tomada de decisão e qual foi o resultado dela, né? Se foi boa, se foi ruim, se eu minimizei um risco, se eu aumentei um impacto, enfim, mas muito para trazer para você a minha experiência e te preparar para esses desafios que vão ser colocados para você. Meu objetivo também aqui é trazer vídeos sobre empreendedorismo de forma simplificada, sem aquele blá 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 de consultoria, do qual eu já fiz parte, já fui consultor, como eu falei no outro vídeo, mas é deixar a coisa de forma simplificada para que você possa realmente entender e ficar assim aquele papo de business, etc, que é um saco, né? E eu tenho certeza que o objetivo aqui é que seja realmente uma troca de informações, uma coisa simples. Tenho certeza que eu tenho muito a aprender com vocês também, da mesma forma como eu quero contar as minhas histórias. Então eu trago para vocês o dia a dia do que é uma startup, né? Do meu dia a dia, te mostrar como é que esse tipo de organização funciona e quais são os desafios que vão ser colocados para vocês. Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Mas e aí? Que danado é isso de startup, né? O que é uma startup, né? Primeiramente eu tenho que falar para vocês que startup não é um estágio de negócio, tá? Muita gente pensa que o startup é feita de empresas novas. Startup é porque tem 1 ano, 2 anos, 6 meses. Não, isso não é uma startup. Lógico, existem startups novas, mas isso não é um estágio de um negócio. Se você pensar no momento que a gente está atualmente de transição de modelo de negócio, né? Em que a gente tem aí muitas empresas que têm base tecnológica, que tem alguma coisa de tecnologia nos seus processos, a gente pensa logo que tudo hoje em dia é startup, mas não é. Startup tem características muito bem definidas, que são coisas que vocês vão acompanhar comigo nesse vídeo, mas vocês vão ver que hoje em dia praticamente toda empresa nova que nasce, que tem alguma base tecnológica, é startup. Não. Isso não é startup. Startup é um modelo de negócio, mas eu vou falar para vocês mais na frente no vídeo. Mas aí já pode ter gente me perguntando: Felipe, mas startup pode mudar também, né? Com o passar do tempo. Lógico, toda empresa pode mudar, né? Uma empresa ela começa como microempresa, passa a ser uma pequena empresa, média, grande. Lógico que uma startup pode sim mudar a forma dela ser administrada, dela ser gerida e deixar esse modelo, deixar de ser uma startup, né, e virar um outro tipo de companhia, de outro tipo de empresa. Mas primeiramente, vamos classificar aqui o que é startup. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas características do que é uma startup. Característica número 1, tem que ter uma inovação clara. Então, cara, não adianta chegar para mim e dizer assim: a minha startup aqui é uma startup que faz papel. Você não tem uma startup, tá? Você, para ter uma startup, você tem que ter alguma inovação. Essa inovação ela tem que ser clara, ela tem que ser óbvia, ela tem que não trazer dúvidas para a pessoa que está conversando com você, que você está explicando que está fazendo um pitch, né? Então, ela tem uma inovação clara. Característica número 2, uma startup é escalável. Então, isso é a coisa que eu mais escuto da galera falando que tem uma startup. Muitas vezes eu escuto o cara, tem uma ideia aqui de uma startup e tal, mas para o cara ter essa startup, ele precisa duplicar o tamanho de funcionários para poder duplicar o tamanho de faturamento. Isso não faz sentido. Não, para que a gente tenha uma venda 2, 3 vezes, eu preciso ter 2, 3 vezes de funcionário. Não, isso não é uma startup. Startup precisa ser escalável. Ela tem que ter um produto com uma boa margem e que você pega com alguma melhoria, ela vai crescer e você não necessariamente precisa dobrar o tamanho da startup para que ela dobre
de faturamento. Uma startup não deve depender de funcionário para dobrar, triplicar, quadruplicar faturamento. Lógico, sim, pessoal. Antes que vocês venham aqui nos comentários, mas não sei o que no início. No início, você vai ter poucos funcionários, você vai ser extremamente enxuto e você vai precisar, sim, de funcionários para que você, ou até sócios, para que você cresça a startup, que você duplique. Lógico, se eu estou falando de uma startup que tem 2 pessoas e ela hoje tem um faturamento de 100 e aí eu quero ter um faturamento de 200, mas eu preciso ter 2 pessoas para que isso aconteça. Claro, isso aqui eu estou falando de um momento, mas eu vejo startups que estão num momento de tração grande, já estão no mercado, já estão operacionalizadas e precisam ainda ter grandes staffs para ter grandes faturamentos. E isso é um grande erro, porque acionista não gosta disso, investidor não gosta disso. Então, eventualmente, o que vai acontecer? Você vai ver essas startups crescendo com uma grande velocidade, né? Você vai ver algumas startups, inclusive, falando que a meta é duplicar ou triplicar o quadro de funcionários. Cara, isso não existe. E sabe o que vai acontecer com essa startup? Os acionistas, lá na frente, vão dizer, a gente está precisando enxugar o quadro, né? E aí vai fazer uma redução drástica no staff da empresa. Então eu já te falo, se isso não acontece agora, vai acontecer lá na frente. É mais difícil quando você tem um staff menor, porém você está mais preso ao conceito de startup e os acionistas vão colocar o aporte financeiro, vão colocar o investimento durante mais tempo para você. Então você tem que pensar um pouquinho de como é que é esse formato. Se realmente você precisar colocar mais funcionários para que ela possa duplicar, você tem que averiguar se a sua startup está realmente escalável, porque ela precisa ser escalável para ser uma startup. Conceito número 3. Uma startup ela tem uma base tecnológica, ela tem que vir de base tecnológica. Ou a inovação dela usa uma tecnologia para mudar algum processo crucial da organização, seja, por exemplo, um e-commerce, seja, por exemplo, a forma de processamento, né, da linha de montagem, ela tem um processo diferente, ou o próprio produto, né? É um produto que tem uma base tecnológica muito forte, muito clara, que trabalha com conceitos como, por exemplo, aqui machine learning, visão computacional, IoT. Você está falando de conceitos muito claros, né, de inteligência artificial ou qualquer outro dessas áreas, né? Isso aí eu estou falando de uma parte mais do produto. Então você pode estar ajustando o processo ou pode estar ajustando o produto, mas sim a startup precisa ter uma base tecnológica. Como exemplo, eu vou trazer para vocês uma startup que eu tenho um grande carinho, que é de um amigo meu, a Muma, que é uma startup que é um marketplace de móveis, né, de móveis assinados com designs super bacanas, com vários designers lá, então você pode selecionar pelo seu designer favorito. Então é uma startup que cresceu aqui em Recife, ela hoje está em São Paulo, mas é uma startup que eu acompanhei alguns anos dela e, como você vê, é uma startup que parte de uma ideia simples, mas toda a parte de processo, de produção, de venda dela é totalmente nova, é totalmente diferente. Então, ela é uma startup, ela é escalável, ela tem base tecnológica, ela tem uma inovação clara, né? Então, a Muma é uma startup bem legal que vocês também podem acompanhar e eles são muito bons realmente. A quarta coisa que uma startup tem que ter é ambição. Cara, não existe startup sem ambição, tá? Muita gente, principalmente aqui no Brasil, considera a ambição como uma característica ruim, como uma característica, que o empresário que é ambicioso é o capitalista. Cara, não existe isso. A gente tem que correr atrás da nossa riqueza, né? Do que eu sempre falo em todos os vídeos, de trazer mais riqueza, de gerar mais riqueza. Com isso você está gerando empregos, você está gerando impostos, a gente está aumentando a capacidade e a nossa qualidade aqui como nação, como país, né? E a gente tem sim que pensar que a gente tem que ser ambicioso. Então, uma startup ela tem que pensar macro, ela tem que pensar grande, né? Ela tem que sonhar grande, ela tem que pensar que, como eu falei na característica 2, ela tem que ser escalável. Então você vai pegar aqui e você vai colocar aquele produto em todas as casas de uma região, ou tantos percentuais de market share vão ser usados, vão ser consumidos pelaquela marca, pelo aquele teu produto. Então tem que pensar aí de forma nacional ou até quem sabe global. Uma startup ela tem que ser ambiciosa e isso é uma característica que os investidores gostam muito de ver nos startuppers que estão ali dando pitch. E por fim, o quinto conceito de startup, né, é uma característica que ela é marcante e, a meu ver, é uma das mais importantes, é que a startup ela precisa ser enxuta e flexível, tá? Uma startup ela tem que ter um staff pequeno,
os fundadores têm que estar junto do negócio, eles têm que estar dentro do negócio, fazendo ali a força motriz para tocar aquele negócio, para que ele possa crescer. E o mindset do fundador é fundamental. Uma startup, ela precisa ter seus processos desburocratizados, ela precisa tomar a decisão de forma rápida, né? Ela precisa sim ter o staff pequeno, como eu falei, mas ela tem que ter capacidade de troca de informação rápida entre as partes da empresa, entre os funcionários. Obviamente você não precisa ter uma startup de garagem, onde você tem 3, 4 amigos que se juntaram com uma ideia. Nem sempre vai ser assim. Muitas vezes você vai ter que contratar pessoas, e é muito mais difícil quando você vai contratar pessoas, porque você precisa deixar elas motivadas. Você não tem dinheiro, você precisa ir atrás de dinheiro, mas você ainda não tem a ideia montada para dar um pitch, não tem um MVP já montado para dar um pitch para investidor. Então é sempre muito difícil. Eu sei o que é estar no começo, eu sei quão difícil é difícil sempre, tá? Mas é muito importante que ela seja enxuta e que seja flexível. O fundador precisa saber sobre muita coisa, precisa saber sobre venda, precisa saber sobre rede social, precisa saber sobre administração, precisa saber sobre a parte técnica, ele tem que saber sobre muita coisa. E a grande coisa é que você precisa aprender a delegar. Então eu vou fazer aqui um vídeo sobre as características de um excelente fundador, né? Isso vai chegar para um vídeo mais para frente, mas eu vou também trazer essas informações para você. Mas aí eu quero falar um pouquinho sobre o que eu tinha falado antes, né? Que a startup não é um estágio de um negócio, e sim um modelo de negócio. Porque uma startup é um mindset daquele fundador, né? O fundador, ele precisa tentar, a startup ela precisa tentar, errar rápido e errar barato, tá? Isso é uma das coisas que é mais importante. Você precisa estar ali, ó, tentando, se errar, que erre rápido e que erre barato, conserte logo o erro, faça a modificação e vá lá, tentar, e se for para errar rápido, né? E errar barato. Os processos eles precisam ser enxutos e desburocratizados, como eu falei, são processos simples. A empresa precisa ter poucos funcionários, quando comparado à sua margem. E como eu falei, as empresas que precisam crescer muito de staff e para poder crescer de faturamento, elas estão queimando dinheiro e as acionistas não gostam disso. Se precisar dobrar de staff, tem alguma coisa errada ainda com o teu negócio. É importante, mais uma vez, que isso seja dito, que existem os momentos da organização e no momento inicial, obviamente, isso vai precisar ser dobrado eventualmente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o que é uma startup. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, né? Coloca nos comentários também se você tem uma startup, se você quiser apresentar aqui para o grupo qual é a sua startup, ou de repente me mandar um direct, fique à vontade, né? Vai ser um prazer ouvir e trocar uma ideia com você sobre empreendedorismo, sobre ideias. E compartilha também esse vídeo aqui com um amigo que já tenha comentado para você que está afim de montar alguma coisa, de montar uma startup, ou apenas está com alguma dúvida, enfim, marca ele aqui no vídeo, compartilha com ele, compartilha com seus familiares, porque esse conteúdo tenho certeza que vai ser muito bom para a formação aí de mais empreendedores aqui do Brasil. E é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.